E o nosso vídeo desta semana vamos falar sobre cólica. Hoje, para falar que não tá mãe, tá o filho, a doutora Luane, ela que é pediatra, mais uma vez conosco para partilhar, para falar, né, trazer aí orientações sobre este assunto que deixa muitas mães de cabelo em pé. Cólica, né, doutora? O que é cólica? Bom, cólica é uma síndrome causada por paroxismos de choro, irritabilidade, gritos. O bebê adquire geralmente uma postura de mãozinha fechada, fletida, a perninha De também contraída e o rostinho vermelho. É um choro inconsolável, né? Que geralmente aparece a partir da terceira semana, tem um pico de piora entre a quinta e oitava semana, geralmente aparece no final da tarde, no início da noite, e é uma condição benigna do bebê que se resolve espontaneamente entre o terceiro e quarto mês, o que fala a favor da teoria de ser um amadurecimento do trato gastrointestinal da criança. E ocorre em bebês saudáveis e bem nutridos. Saudáveis e bem nutridos. Então, se o seu filho tem cólica, não precisa se preocupar, não é uma doença, né, doutora? Não, é uma condição benigna que alguns pacientes têm mais, outros menos, mas o importante é saber que faz parte do desenvolvimento e que vai passar. Vai passar, viu, gente? Doutora, existem medicamentos para resolver a cólica? Não, infelizmente não tem nenhum medicamento milagroso que resolva a cólica. Os estudos nessa área são muito criticados pela falta de rigor metodológico, então, e muitos dos medicamentos anteriormente usados não trazem grandes benefícios e benefícios comprovados. O que tem atualmente tido resposta são os probióticos, tá? Mas eles não agem imediatamente, é um uso prolongado e eles vão diminuir principalmente o tempo de choro, a frequência das cólicas e o tempo e o período de duração das cólicas. Mas remédio que você vá dar e vá resolver, não tem, infelizmente. Infelizmente, né? O melhor remédio, eu sempre brinco com as mães dos meus pacientes, é a paciência. Esse sim é o melhor remédio para cólica. Porque também, existe algo que eu possa fazer para evitar que meu filho tenha cólica? Alimentação, alguma coisa que eu possa também contribuir? Não. Cerca de 40% dos bebês terão cólicas, tá? Sabe-se que a microbiota desses bebês, a colonização bacteriana intestinal desses bebês que têm cólica são diferentes dos que não têm. Então, faz parte desses 40%, os que terão cólica. A alimentação materna pode piorar a cólica em alguns pacientes, principalmente quanto à observação dos sinais e sintomas associados a essa cólica. Geralmente é um conjunto, não é só a cólica. Por exemplo, os alimentos mais alergênicos como leite, trigo, soja, amendoim, ovo, né? Conhecidamente podem gerar uma alergia no bebê, né? E isso e um desses sintomas da alergia alimentar pode ser a cólica, mas geralmente não vem sozinha, tem outros fatores associados. Mas a observação da mãe, comi isso, achei que teve mais cólica, deve ser passado ao pediatra para olhar com mais atenção. Mas aqueles alimentos antigamente falados, alimentos verdes escuros, feijão, não tem relação, tá? A mãe tem que ter uma alimentação variada e saudável, evitando os excessos dos alimentos alergênicos. Então isso é uma dica muito boa, porque de fato às vezes, né, diante do desespero da hora, né, do choro da criança, porque a criança chorando, você não sabe o que fazer, você fala, meu Deus, eu preciso fazer uma dieta, é a minha alimentação, acha que tudo sai no leite, né, e que pode piorar. Então, a dieta para a mãe, ela é considerada uma dieta boa, daquilo que a mãe pode comer de tudo para ficar bem para
para amamentar, mas não necessariamente fazer uma dieta por conta da cólica. Não, deve ser feito só uma observação, né? Tentar fazer alguma associação, isso sim. Mas geralmente, né, a cólica em si é uma condição benigna, né? Tem várias teorias para explicar a cólica, tá? Mas a mãe tem que ter paciência, né? Tem que ter segurança de saber lidar com a cólica e não ficar também só se culpando. Ah, é o que eu tô comendo, sou eu. Não, é o desenvolvimento do bebê, faz parte dessa fase do bebê até os 3, 4 meses. Como eu posso diferenciar um choro da cólica, por exemplo, de um choro de um outro incômodo, ou até mesmo de gases, né? Às vezes a criança, porque gases é diferente de cólica ou se assemelha? Pode ser diferente, por exemplo, uma técnica errada na amamentação, a criança pode engolir muito ar, né, e ter os gases, né? Mas o choro da criança também não é só cólica, né? A criança pode chorar pela fralda molhada, pela fralda suja, frio, calor, fome, né? E para diferenciar da cólica é justamente isso, verificar se esses fatores foram resolvidos. Troquei a fralda, achei que estava com calor, tirei um pouquinho a roupa, estava suando, ou tá a mãozinha geladinha, tá frio, vou agasalhar um pouquinho. Se isso não resolver, dei um mamar, piorou ou não consolou o bebê, e ele adquire aquela postura, como eu falei na definição, punhos cerrados, perna fletida, um choro inconsolável, com gritos, às vezes até eliminação de gases, aí sim você pensa na cólica. Então você exclui fatores que possam interferir nesse choro, que possam estar facilitando esse choro, e se for inconsolável, com a postura típica, a gente pensa na cólica. Nesses momentos em que a cólica aperta e esse choro inconsolável ele acontece, né, eu posso alguma coisa fazer naquele momento para ajudar aquela criança naquele momento de dor, para tentar aliviar um pouco mais? Sim, é muito importante ter paciência e segurança. Um ambiente ansioso e de estresse piora a cólica no bebê. Então, ter calma, né? Enrolar o bebê, fazer o charutinho, ou colocar o bebê sobre o tronco com a perninha fletida, barriga com barriga, para aquecer, relaxar, achar uma posição que deixa o bebê mais confortável, dar um banhozinho quente, uma compressa de água morna, evitar um ambiente muito estimulante, então uma luz mais amena, pouco barulho, tá? É o que a gente recomenda para tentar passar pela cólica com mais tranquilidade. E quanto é que passa a cólica, doutora, né? Com quanto tempo de vida, quantos meses, assim, ai meu Deus, quando é que vai chegar o fim dessa dor? Em média, 3 a 4 meses, ela simplesmente desaparece. Os primeiros meses, de fato, eles são desafiadores, mas muito gratificantes, porque nada como ter um filho nos braços. Eu queria que a doutora Luane deixasse aí as dicas, né? Algumas dicas para as mamães que estão vivendo essa fase de desafio, né? De ter paciência, pedir a Deus a graça da paciência para enfrentar esse momento, porque não é fácil, né? A gente sabe que não é. O choro da criança, aquele choro de dor, a mãe tem vontade de ajudar, querer poder fazer alguma coisa, se sente até mesmo impotente diante da dor do filho, e é sofrido para a mãe também ver, né, o filho chorando ali de dor e você sem poder fazer nada, né? Eu queria que você deixasse algumas dicas aí para as mamães, para as famílias que estão passando, porque a família toda passa por isso. Sim. Tem horas que a mãe pega, aí passa para o pai pega um pouco, né? Porque faz esse revezamento justamente até para aliviar um pouco o emocional, volta de novo e pega, né, doutora? Sim. Essa rede de apoio, né, para a mãe nesse momento, né, que tem que ser controlado o estresse, mas é estressante, né? Deve ser feita essa rede de apoio a fim da mãe poder descansar, né? Já viu que não é fome, a fraldinha tá ok, tá agasalhado, é cólica. Alguém pode cuidar um pouquinho dessa criança e deixar a mãe descansar, até porque a cólica vem no final do dia, início da noite, que a mãe já tá exausta, né? Então, ter essa rede de apoio, contar com essa rede de apoio, também
passar para essa rede de apoio, a mãe, o pai, que é uma situação comum, para não gerar estresse na casa inteira, né? Reduzir o sentimento de frustração, culpa, né? Em saber que é uma fase do neném e contar com o pediatra nesse período, né? Passar essa angústia, esse estresse para o pediatra a fim de que ele possa criar alternativas e tranquilizar a família, não prometendo remédios, passando um remedinho ali para tentar tapear, porque não tem, né? Mas o pediatra orientar essa família, o pediatra e os pais, né? Terem confiança no pediatra de que não há uma solução mágica, né? Infelizmente, é ter paciência e passar por essa fase da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível, é isso mesmo, né? Tudo passa, gente. Os desafios passam, viram outros, né? Depois vem dente, cada fase é uma fase, e assim é o ser humano, né? Enquanto ele vive, ele se constrói e vai vivendo os seus desafios próprios de cada fase, de cada tempo. Não é verdade? Quero agradecer mais uma vez a doutora Luane conosco aqui, falando e trazendo essas dicas tão valiosas sobre esse tempo da cólica, essa fase que se vive e também tranquilizando o coração das mães, né? É uma fase, passa e é normal, não é preocupante. Quero convidar você a curtir, compartilhar o nosso vídeo, enviar esse vídeo para as mães que estão aí vivendo também esse tempo de bebês recém-nascidos em casa. Deus abençoe e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau!